1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ninguém havia sido. Isaías havia entendido isso cerca de 700 anos antes da vinda do nascimento virginal de Jesus Cristo. Isaías havia profetizado, ele havia entendido isso. Quando ele clama, lá em Isaías capítulo 64, ele clama por um avivamento. Ah, como eu amo esse texto. Ele diz assim: ah, se fendesses os céus e descesses, de maneira que os montes tremessem à tua presença, como o fogo queima os gravetos e faz ferver a água, para assim fazeres notório o teu nome sobre as nações. Eita glória! Avivamento. Daí ele diz assim: mas a nossa, um pouquinho mais para frente, mas a nossa justiça, ou seja, a minha justiça própria, é como trapo de imundície na tua presença. Mas agora, tu és o nosso Pai, nós somos o vaso e tu és o oleiro, e a partir de hoje nós somos obra das tuas mãos. Você quer um avivamento? Deixa ele ser o teu Pai. Aleluia. Entenda ele como Pai. Que grande amor. O que Deus queria com tudo isso? Deus queria ser Pai. Aleluia. Diz a tradição judaica que quando Deus dá os primeiros 5 mandamentos, os 5 livros da Bíblia, né, que os judeus chamam de a Torá, para o povo, diz que os anjos no céu se revoltaram, ficaram chateados. Parece igreja. Como assim? Quando o Senhor criou a terra, o Senhor olhou para a Torá, o Senhor olhou para esses livros, e agora o Senhor vai dar para esses homens de carne e osso. Aí diz que Deus disse assim: vocês têm pai, vocês têm mãos, vocês têm pernas. Aí eles entenderam que o livro foi feito por causa do amor de Deus pelo seu povo. Vocês têm pai? Não tem. Vocês têm criador. Mas você, olha para o irmão, você tem pai. Você tem dificuldade de ter Deus como pai porque você foca no sofrimento das falhas de um pai humano. Todo pai falha, e a gente só entende isso quando é pai. Tem coisa que só a gente compreende na plenitude quando a gente é pai, que a gente entende o que é ser filho. Não é verdade? A gente vai compreender. É algo tão complexo, né? Mas às vezes eu não tinha dificuldade com meu pai. Quando meu pai partiu da terra, eu havia resolvido muitas coisas. Mas quando eu vou me relacionar com Deus, eu tinha dificuldade de enxergar, a plenitude de receber Deus como meu pai. Porque havia marcas no meu coração de um homem falho. Eu aprendo que eu não posso me ofender ou me magoar com isso, porque eu pego só um dia de hoje, só hoje. Como diz um evangelista que eu gosto muito, ele diz assim que se Deus pegasse só os nossos pensamentos de hoje, só hoje, e Ele passasse aqui na tela, quem estaria aqui se passasse os seus depois de 10 minutos? Tem alguém que ficaria aqui dentro?
Acredito que ninguém. Então, como eu posso não perdoar? Como eu posso guardar? Não que a ofensa não nos pegue de uma certa maneira, mas há um provérbio que diz: você não pode impedir as aves de voarem sobre a tua cabeça. Não é possível, a ofensa vai vir, mas você pode impedi-la de fazer ninho. Não posso impedir a ofensa de vir, mas eu posso impedi-la de fazer ninho. E quando eu entendo que o meu pai me deu o melhor que ele tinha, e o que ele não me deu é porque ele não tinha, ou não sabia, ou não tinha referência, ou qualquer outra coisa, automaticamente isso alinha o meu coração com a paternidade de Deus. Porque Deus em Jesus é o modelo perfeito. Teu marido é falho? Jesus é o modelo de marido perfeito. Teu pai é falho? Jesus é o modelo de pai perfeito. Teu amigo é falho? Jesus é o modelo de amigo perfeito. Então, quando eu olho para Jesus e com os olhos de Jesus eu olho para as pessoas, sabe o que eu enxergo? Eu me relaciono com ela não por aquilo que eu estou vendo agora nela, mas por aquilo que eu posso ver no futuro, se ela deixar Jesus fazer nela. Aleluia! Então João é conhecido como o apóstolo do amor por isso. Mas por que ele é conhecido? Por que ele fala tanto de amor? Porque à medida que a nossa vida vai passando, nós começamos a repetir aquilo que é importante, de instruções, né? Quando a gente tem o trabalho do ensino, então, quanto menos tempo eu tenho, mais eu vou ajustar o meu foco àquilo que é importante. Então, João é o último dos apóstolos da ressurreição, que vai continuar vivo. Ele está na faixa dos seus 95 anos de idade. Todos os seus amigos, todos os seus companheiros, todos aqueles que começaram com ele já partiram da terra, foram martirizados. E ele está com aquele fardo pesado do consertador de redes que Jesus chama na beira do mar da Galileia. Ele nunca deixou de ser um consertador de redes. Jesus pega aquela característica, aquela qualidade dele. Eles pescavam, a rede furava. E rede furada no outro dia significa que vai se perder a pescaria, que vai se perder uma parte. Então o trabalho do consertador de redes é importantíssimo. E ele continua, Jesus deixa ele até o fim da trajetória dos apóstolos da ressurreição. Por quê? Porque ele precisa manter as redes consertadas para que a pescaria do céu não se perca. Então ele vai sempre priorizando e enfatizando. Então quando chega no final, ele está falando de amor, filhinhos. Lembra do amor, lembra do amor, lembra de amar uns aos outros. Ou seja, o maior buraco que pode acontecer na rede chamada igreja é quando nós esquecemos aquilo que é mais importante. Vede, nós somos filhos de Deus porque Ele nos amou, não é porque nós merecíamos. Porque Ele amou. Deus amou. Não é porque eu merecia. Porque se fosse por eu merecer, agorinha mesmo eu não estaria aqui. Você também não estaria aqui. Mas você está aqui bonito. Olha que bonito você está. Não, olha que povo bonito, irmão. Crente é um povo bonito, forte, saudável. Olha aí para o irmão do lado, com todo respeito. Calma, irmão, não precisa ficar com ciúme, é respeito, tem respeito. Todo respeito. Olha que crente bonito tem perto de você. É bonito, irmão, crente é bonito. É ou não é? O que você não está concordando comigo? Tá, tem uns que não tem jeito, tá bom. Leva mais tempo. Mas o coração alegre aformoseia o rosto, amém, irmão?
Então se preocupa mais com a alegria do que com a Avon. Amém? Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Irmão, tem uma coisa que nós precisamos entender como crente. O mundo não vai entender algumas coisas de crente. Começa por coisas básicas. Eu nem estou falando de coisas complexas. Que povo maluco é esse? Não. O que esse povo tem na cabeça de pegar o seu domingo e ir para uma igreja e ficar lá todo domingo à noite? Vamos falar de coisa básica. Eles não podem entender. Não é verdade? Que povo doido é esse? O Estado come 40% do nosso trabalho, já come de impostos. Que povo é esse que ainda pega 10% e, como eles dizem, dá na igreja? Como é que vai entender? Aí a coisa fica mais confusa. Eles jogam sujo com a gente. Chamam nós crentes de burro. Sim. Você pode acompanhar nas redes sociais algumas redes assim. Eles ficam enganando pessoas que não são inteligentes. Você se considera não inteligente, irmão? Eles falam isso, que nós pastores enganamos vocês porque vocês não têm inteligência para entender. Eu digo, olha, irmão, vai ver que eu era mais inteligente quando eu tinha conta de caderneta na farmácia. Será que eu era mais inteligente? Tinha cadernetinha na farmácia da irmã Edna. Comprava já no fiado para pagar no final do mês. Ia bem mais do que 10% do meu salário. Porque sempre você vai dizimar. Você só tem o direito e o livre-arbítrio de escolher aonde. Bota tuas contas no papel. Se você não é dizimista, e você vai achar o dízimo lá todos os meses. Ele vai estar em algum lugar. Vai estar. Que todo Deus pede a sua conta. Porque algo é tomado, o Estado toma tributo, mas imposto. Mas Deus, qualquer Deus sempre vai requerer tributo. Tributo é louvor. Não é imposto. Imposto, os homens já dizem, é imposto. Se fosse voluntário, não era imposto. Tributo não. Tributo tem que acontecer gratidão para que de mim saia tributo. Você entendeu? Gratidão, sai tributo. É diferente. Então aquilo que eu contribuo no reino de Deus é tributo, é louvor. Tributai ao Senhor, louvor e adoração é tributo. Quando eu levanto as minhas mãos e eu agradeço a Ele, é tributo. Quando eu abro a minha boca com muita força, com muita vontade, eu não ofereço 90% da minha voz, 80%. Hoje eu estou meio cansado, você não, vai até quanto um estralo aqui, eu dou a minha voz. Eu não posso dar para Ele menos do que qualquer outra coisa na minha vida vai receber. E eu moro perto de um estádio de futebol, eu sei do que eu estou falando. É tributo, se paga para ir lá gritar. Paga ou não paga? Eu não sei quanto custa o ingresso, mas eu sei que não é barato. E todo domingo está cheio. Tem tributo. Não estou dizendo que é errado ou não. Por favor, não entenda, é o teu recurso do lazer. Se você gasta o teu lazer como você quiser. Eu só estou dizendo que
da minha vida e da tua vida, o tributo a Deus precisa ser maior. Maior. Isso é adoração. Eu dou para Ele, não dou menos. Às vezes eu gosto muito de um líder americano. Ele sempre dizia, depois de 35 anos pastoreando e pregando na mesma igreja, ele está escrevendo algo, ele diz assim: eu algumas vezes preguei coisas bem fracas e medíocres naquela igreja, e eles tiveram que aguentar. 35 anos, nem todo dia a gente está bem, não é verdade? Mas uma coisa aquela igreja sabia: eu nunca dei menos do que eu podia. Mesmo naquele dia difícil, que não saiu aquilo tudo, ainda assim naquele dia era o meu melhor que eu tinha. Você entendeu? Adoração é isso, é você dar para Ele melhor. Talvez você tenha uns passinhos, teu corpo já está cansado, dê para Ele o melhor. Dê para Ele. O mundo não pode entender isso, porque não o conhece. É questão de natureza. O mundo não conhece, não é porque nós somos privilegiados ou nós somos uma casta superior. Não estou falando disso. É uma questão de natureza. Não há conhecimento da natureza espiritual. Então eles não podem entender como adoramos alguém que não pode ser visto. Por isso Pedro em outro momento vai dizer: vós que não havendo visto amais, está chegando o momento em que com alegria exultareis. Pedro estava impressionado, porque ele viu, ele andou com o Senhor, ele orou com Jesus, ele tocou nas feridas. Mas agora eles estão edificando a igreja de Jesus, e eles estão vendo pessoas profundamente apaixonadas por um Jesus que eles não viram. Então essa poesia linda brota do coração de Pedro, como a quem não tendo visto, amais e com alegria exultais. Ou seja, o evangelho está funcionando, porque tem uma natureza nova, que pode conhecer a Deus. Como que vocês adoram? Não faz sentido dançar. Cara, não faz sentido dançar se não for para Deus. Oito horas da manhã, meio-dia tá lá, 3 da tarde, chupa uma bala, toma um Red Bull, bota uma droga. Isso faz sentido para você? Isso que faz sentido. Crente a dançar para Deus não faz sentido. Deus está vivo, está vendo, e a terra é o estrado dos seus pés. Quando eu danço, o alvo da minha dança está vendo. Quando eu canto, o alvo do meu cântico está vendo, está ouvindo. Quando eu aplaudo, o alvo dos meus aplausos está vendo, está vivo. Você vê a religião, né? Eu já frequentei religião que não podia cantar parabéns, ou melhor, não podia bater palma na igreja. Mas quando era aniversário, aí a bochecha ficava inchada. Ai, parabéns. Por que não pode bater palma para Deus? Se a Bíblia diz que até as árvores batem palmas para Ele. Quem que
decide como deve ser a adoração? O adorado ou o adorador? Quem que escolhe como deve ser a adoração? Se ele diz assim: as virgens se alegrarão na dança, os velhos se alegrarão na dança, os jovens se alegrarão na dança. O que Deus quer? Eu é que escolho como ele vai ser adorado? Não, a minha personalidade. A minha personalidade, irmão, tem que ser eliminada da adoração. O adorador dá a ele o que ele quer. Se você escolhe como você quer adorar, você não é adorador. Você pode ser um menino, uma menina mimada. Quando o pai quer mostrar você, parece, né, irmão? Criança, né? Em casa a criança, aí o pai fica todo orgulhoso. Mostra aqui, mostra. Canta, filho, canta, coisa linda, toca o violãozinho. Leva pra casa 5 minutos. Vamos mostrar agora, o papai quer mostrar, o vovô quer mostrar, toca. E não tem jeito, quanto mais pede, mais trava. Adore a Deus do seu jeito, mas dentro de você resolva como Ele quer. Faça o que Ele, se Ele não quer, fica parado, não tem problema. Não estou tentando dirigir a tua adoração, nem tutelar ela. Só estou dizendo para assim, fale com Deus e diga o que Ele quer. E o que Ele quiser você dá para Ele. Pronto. Se Ele não quer nada, irmão, não dê nada. Não estou tutelando como você adora. Estou dizendo para você, não coloque você limites para experimentar tudo que Deus tem para você. Amém? Não coloque limites. Diga, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim? Como que o Senhor quer que eu seja? Eu submeto a Ti. Pode pedir. Aleluia? Você entendeu, né? Para não ficar chateado comigo, né? Se ficar e quer ir para o mesmo céu, vai ter que perdoar. Amém? Porque eu vou, irmão. Eu vou estar lá. Se você não gosta de mim, você vai ter. Não vai ter um cantinho para você lá, não. Eu vou estar lá, mas vou estar lá de certeza. Tá, você é doido. Tem jeito, eu vou estar lá, irmão. Vamos lá, versículo 2. Aleluia. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Irmão, João aqui não está ignorando a doutrina do futuro, a doutrina escatológica. Ele sabe. Ele está dizendo assim, quando ele diz que nós não sabemos o que haveremos de ser, ele está falando de conhecimento revelado. Ele não tem o conhecimento ainda revelado do que é se tornar semelhante a Jesus, adorar a Jesus, caminhar com Jesus, com a sua natureza completamente transformada. Nós nascemos de novo, temos uma alma em regeneração, e por último um corpo que vai ser glorificado. Ele está dizendo assim, eu não conheço essa experiência perfeita. Quando Ele se manifestar, ou seja, quando Ele vier buscar a sua igreja, então nós vamos vê-lo exatamente como Ele é, e nós nos tornaremos semelhantes na experiência. Eu não sei a experiência de adorar. Mano, a gente não aguenta uma gotinha da glória de Deus, a gente cai. Alguém está falando que chegou lá no banheiro depois do batismo,
menino saiu, começou a desfalecer no banheiro. Eu não sei, eu estou sentindo tanta presença de Deus que parece que eu vou desmaiar. Uma gota da glória de Deus, o nosso corpo não suporta, mas nós vamos receber dele um corpo capaz de suportar uma plenitude da glória de Deus que eu não consigo imaginar. Eu não faço ideia, é isso que João está dizendo. Eu não sei como vai ser, ainda não tenho essa experiência. Eu sei de uma coisa sobre o céu, irmão, sobre estar com Jesus. Posso falar a você? Não vai ter tédio. No céu não vai ser entediante, irmão. Porque tem tanta... Olha, se ele deixar só eu perguntar, toda a viração do dia, quando a gente sentar com ele assim, só eu perguntar, já ia dar uma meia eternidade. Você está entendendo? Tem tanta coisa, tanta revelação, tanto dele. Eu sei porque quando eu olho para o céu, eu vejo os serafins assim, ó, santo. 50 anos depois eles estão, santo. 100 anos depois eles estão, santo. 150 anos depois eles estão, santo. 200 anos depois eles estão no mesmo lugar olhando para ele, e cada vez que eles olham, santo. O que tem nessa santidade que se revela a cada olhar? O que os anciãos estão vendo, que os fazem se prostrar a ti, o que os anjos veem no céu, que o faz clamar santo. Olha que canção, irmão. O que é que os anciãos estão vendo, que os fazem se prostrar a ti, o que os anjos veem no céu, que os faz clamar santo, santo. Abro os meus olhos para ver a beleza da tua majestade, para juntar-me à canção no céu. Oh, oh, oh. Abro os meus olhos. Você entendeu? Ao redor do trono santo, milhões de anjos tão santo. Tu és santo. Ao redor do trono santo, milhões de anjos. Tu és santo. Você entendeu a canção agora? Oh, oh, oh. Abro os meus olhos para ver a beleza, para juntar-me à canção no céu. Oh, oh, oh. Para ver a beleza da tua majestade. Você precisa desfrutar desse versículo 2 para você entender o 3. Ao redor do trono santo, milhões de anjos. Tu és santo. Tu és santo. Oh, abra os meus olhos da tua
tua majestade. Oh, 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 abre os meus olhos na tua majestade. Agora você pode entender o 3. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Eu falei hoje de manhã aqui do batismo, a lei e a graça. Quando nós olhamos para a lei, até o momento que entendemos e conhecemos o Senhor, nós enxergamos proibição. É normal. A pessoa converte, ela diz: pastor, isso pode ou não pode? Pode fazer isso ou não pode? Isso é pecado ou não é? Isso é proibido ou não é? Eu continuo querendo fazer, mas pode ou não pode? Quando você conhece Ele, não é mais proibição, é proteção. Não é mais porque não pode, é mais porque entristece o coração dele. E por que entristece o coração dele? É só um capricho dele? Ele escolhe coisas que ele gosta e coisas que ele não gosta por capricho, para nos colocar como um fardo? Não. Eu protejo porque entristece o coração dele, e entristece o coração dele porque me destrói. Entendeu? Eu posso repetir. Eu protejo o coração dele, porque quando eu protejo o coração dele, eu estou me protegendo, porque ele não gosta daquilo que me destrói. A gente falha com as crianças. A gente fica dizendo assim: não coloca o dedo na tomada. Só que o cérebro dela não entende não. Quando ela ouve, ela diz: dedo na tomada. E ela vai. Porque a Bíblia diz que a estultícia nasce no coração do menino. Tem que ser quebrada. A falta de juízo nasce no coração. Não coloca. Aí ele vai: então. Isso vai machucar você. E se machucar você, eu vou ter que ficar sem você. E se tem uma coisa que o papai não quer, ficar sem você. O papai não quer visitar você uma vez por dia. O papai quer você aqui, seguro, salvo. E ali vai ferir você. Não come. Não pega não porque você não pode. Você pode se você quiser. Mas isso vai fazer com que eu tenha que viver longe de você. Então não é mais proibição, é proteção. A graça é mais radical do que a lei. Se eu perguntasse para a maioria das pessoas aqui,
Se ela já viu matado alguém, ela vai dizer que não. Talvez 1 ou 2, 3. Matou já alguém na vida. Mas a maioria vai dizer, não, nunca matei ninguém. Então com a lei você não tem problema. Só que a graça diz assim, quando você odeia o seu irmão, você já o matou no seu coração. Aí agora eu pergunto, quem já matou alguém? A graça é mais radical do que a lei. Você entendeu? Porque a graça, ela vai tratar a intenção. Eu nunca adulterei. Aí a graça diz assim, mas quando você olhou e no seu coração você desejou, já cometeu adultério. Eita, a graça é mais difícil do que a lei. A graça vai mais fundo no coração. Então quando João diz assim, não vive pecando, a gente precisa resolver isso. Amém? Todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que o conheceu, não vive. O que é isso? Eu tenho que usar um exemplo simples. Você faz o seguro de um carro, correto? Isso significa que você pode deliberadamente bater o carro? Você entendeu? Se bater, vai cobrir. Se bater em outro carro, vai cobrir o seu carro e o outro. Se roubar o carro, vai cobrir. Qualquer acidente, vai cobrir. Mas a seguradora tem dispositivos e recursos para saber se você está fazendo isso de propósito. Aí perde o seguro. É isso que João está falando. Aquele que conheceu tem um seguro. Só que tem uma coisa, Deus sabe a diferença de quando você se acidenta e quando você sai batendo por aí deliberadamente. É disso que ele está falando. Quem o conheceu se acidenta. Saca assim. Acredito, por que eu fiz isso? Pra quê? O que eu ganhei com isso aqui? Não acredito que eu falei isso. Não acredito que eu pensei isso. Não acredito que eu toquei nisso. Não acredito. Nasceu de novo. A natureza, a nova natureza odeia aquilo. A velha que ainda atua na carne, ama. Por isso Paulo vai dizer assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Ele está dizendo, o que eu quero fazer eu não faço. Ele está falando, o espírito, o homem interior, o homem nascido de novo, o que eu quero fazer às vezes eu não faço. E o que eu não quero, ou seja, o que esse homem interior não quer, eu acabo fazendo. Tem uma guerra. Nesse homem, ele usa uma ilustração. Ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está usando um sistema de execução romano que se chamava cadaveria, que era diferente da cruz, do empalamento. Tinham várias maneiras de executar alguém. A cadaveria, ela pegava um cadáver, um corpo morto, e amarrava no condenado, perna com perna, barriga com barriga, olho com olho. Se você tem um corpo vivo e um corpo em putrefação, e você amarra os dois juntos, o que vai acontecer? O morto vai ficar vivo ou o vivo vai ficar morto? O vivo vai ficar morto. Paulo está comparando o ter que andar nesse corpo de carne a isso. Tem um homem interior nascido de novo aqui dentro, e ele está amarrado a um cadáver. Mas suicídio não é uma opção. Então ele diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quando vai chegar o fim desse sofrimento? Eu vou dizer para você, a trombeta vai tocar e nós vamos receber um corpo glorificado,
cheio da glória de Deus. Por isso, em outro momento, ele vai dizer: quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então a morte foi tragada pela vitória. O morto vai ficar vivo. Mas em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz assim: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos. Ou seja, não pega um corpo vivo e amarra ao corpo de um morto. Os solteiros não dizem que a gente não prega para eles. Você entendeu? Não, pastor, mas eu estou evangelizando. Então fala para a bênção que você vai evangelizar ele por 5 anos. Depois a gente conversa sobre esse outro assunto. Se ele converter é porque for crente mesmo. Né? Presente de Deus. Se tiver menos de 1,60 m é lembrancinha. Só para você rir um pouquinho, mano. A gente tem que se divertir, amém, irmão? Eu ganhei a lembrança. Aleluia. Você entendeu, querido? Até aqui. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Quem tem esperança? Quem tem promessa de Deus aqui? Glória a Deus, olha o que diz. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, desculpa. Amados, visto que tens tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Pausa, deixa o versículo. Eu trouxe esse versículo por causa disso. Visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito. Por quê? Porque nós estamos lidando na carta com um ensino errado, vamos recapitular, chamado gnosticismo, que diz no seu falso ensino que a imundície da carne não afeta a alma e não afeta o espírito, mas afeta. E se você estudar com carinho em casa, anotar aí, eu preciso estudar Romanos capítulo 1, você vai ver que tudo que está acontecendo no mundo de terrível é por causa disso. Você vai ver lá em casa, em Romanos capítulo 1, você vai estudar como eu estou estudando aqui com você, versículo por versículo. Você vai ver que a carne, a imundície da carne destrói a obra de Deus, a imagem de Deus, tudo na nossa vida. Então o gnosticismo é uma heresia amaldiçoada, que diz que não importa, Deus me ama tanto que eu posso viver como eu quiser, que não vai ter problema nenhum. A hora que a morte está vindo assim, eu corro, ora por mim, preciso aceitar Jesus. Aí eu aceito Jesus no último segundo e ficou tudo bem. Isso é brincar de roleta russa com a eternidade. É louco. Eu sou jovem demais, eu tenho que aproveitar a vida. Entendeu, irmão? Aperfeiçoando, como é que eu faço? Qual é a dinâmica para eu andar em purificação, em santificação? Qual é o sistema, qual é o método? Você quer um método de ensino, você quer uma metodologia, eu vou dar para você. Ele diz, aperfeiçoando não é algo que alguém vai fazer em mim, é que eu vou promover a ação. Aperfeiçoando a vossa santidade como? Qual é o recurso externo? No temor de Deus. Ou seja, ele não está me dando uma lei, ele está me dando proteção. Ele está dizendo assim, o temor de Deus é o recurso que eu preciso, a motivação que eu preciso para andar em santidade perante Ele. Se eu não o amo, eu não tenho motivo.
Se eu não desejo conhecer mais, eu não tenho motivo. Se eu não valorizo e não respeito e não amo a sua presença, eu não tenho motivo. Para que eu vou cuidar de uma coisa que eu não tenho ou que eu não dou valor? Agora, a Shekinah, a glória de Deus, ela é importante para mim, ela é o meu bem mais precioso, é o meu auge da minha alegria, da minha satisfação, é a glória de Deus. Então eu quero proteger, porque tudo que tem valor eu protejo, tudo que tem valor eu guardo com cuidado, tudo que tem valor eu zelo. Se não tem valor, por que eu vou zelar se não tem valor dentro de mim? Isso é aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Não é pavor de Deus, é medo de perder a sua presença. E quando um acidente acontece, eu choro amargamente: Senhor, me acidentei. Mas o Senhor sabe, eu odeio isso. Miserável que eu sou, Senhor, à toa. Sabe alguém que não ama Ele? Não, pastor, é a mulher que tu me desse. Não, é o meu amigo. Não, é meu trabalho. Não, é o outro que fez. Quando eu amo de Senhor, foi eu. Eu vou ter que encarar. Aí eu posso sair, fugir, me esconder dele, como Adão fez. Faço uma roupa de justiça própria para mim, de figueira. Faço uma roupa de justiça própria, minhas desculpas. Deus não queria que eu soubesse, Deus não queria que eu tivesse uma experiência, Deus não queria, Deus estava me privando. Toda a conversa diabólica. Faço uma roupa para mim, só que essa roupa não me protege do culto. Quando chega o culto eu estou exposto. Então eu não posso estar no culto, eu não posso estar no encontro com Ele, porque o encontro, a roupa de figueira não funciona. Deus está vendo. Quem te mostrou que tu estavas nu? Mas ele não estava vestido, irmão. Ele não tinha feito uma tanga para ele, não tinha feito uma tanga para um avental de folha de figueira para Eva. Estava vestido ou não estava? Por que eles estavam com vergonha? Por que eles ainda sentiam culpa? Porque não foi a roupa que eles perderam a glória, porque todos pecaram e desvestidos, destituídos estão da glória de Deus. Eles não perderam a roupa, irmão, eles perderam a glória. Você entendeu? Quem entendeu? Jesus olha para a figueira. Marcos capítulo 11. A figueira está lá. Jesus está com fome. Brigou com a Marta. A Marta não fez comida, né? Marta estava atribulada. Maria escolheu a melhor parte. Marta deve ter parado de cozinhar e foi sentar junto com Maria. Aí não tinha comida. Jesus sai de Betânia, está indo para Jerusalém, está com fome. Ele olha a figueira, cheia de folhas. Se figueira tem folhas, é porque é época de frutos. Jesus vai lá, vou comer figo. Ele chega perto da figueira, olha só, você nunca ouviu direito essa história. Ele chega perto da figueira e tem folha, mas não tem fruto. Aí ele olha assim: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E vai embora. No outro dia ele está voltando para Betânia com os discípulos. Pedro, graças a Deus por Pedro. Olha lá, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou, caíram todas as folhas, está nua. Você entendeu agora o que Jesus estava fazendo? Por que Jesus não disse assim: amanhã estejas carregada de fruto? Quem duvida que no outro dia ia estar cheio de frutos? Não ia estar cheio de figo? Por que ele não disse isso?
Por que ele disse assim, ó, nunca mais ninguém coma fruto de ti? Sabe por quê? Grave essa frase, ela vai estar num livro. O fruto é a manifestação exterior de uma realidade interior. Não é o exterior que determina o fruto, é o que está dentro. Então não adianta fazer folha de figueira, tem que tratar o veneno na raiz. Entendeu? Vós amados, visto que tem tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade. Vou traduzir agora: protegendo o coração de Deus, amando a presença de Deus, amando o seu coração, entendendo que o bem mais precioso que eu tenho é a glória dele, que não é um prato de lentilha, um prato de alguma coisa que eu esteja com fome de um momento, não pode servir de argumento para que eu torne aquilo que é o eterno. Não é o eterno de coisas, é o eterno. Não troque o eterno por coisas que você tem necessidade em um momento. E você entendeu santificação? Quem entendeu? Se você não disser que entendeu, eu vou continuar explicando. Diz assim: entendi, pastor. Amém. Versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica, vive na prática. Pega a Bíblia aí para você acompanhar. Ou seja, isso eu já expliquei. Aquele que vive na prática do pecado procede do diabo. Natureza. Eu não sou filho do diabo. Não estou falando de filiação apenas. Eu estou falando de natureza. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Um dia nós vamos pregar sobre esse princípio, tá? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quando a gente aplica esse versículo, muitas vezes para dizer que Deus vai destruir as coisas que estão me incomodando. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Caia por terra, dá com o meu inimigo numa pedra. Não, irmão. Quando ele fala de destruir as obras do diabo, não está falando de nada fora de você. Está falando de tudo aquilo que o pecado causou na tua alma, tudo aquilo que causou no teu espírito, toda a destruição que ele causou no teu corpo. Jesus se manifestou para destruir toda a obra do diabo em nós. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Todo aquele que é nascido, agora ele vai explicar o 9. O 9 vai explicar: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Lembra? O fruto exterior é a manifestação de uma realidade interior. Se eu começar a andar com Deus, se eu desenvolver rotina de vida com Deus, e eu guardar essa rotina, eu proteger, alguns chamam isso de disciplina espiritual, eu proteger o meu tempo, o meu relacionamento diário com Deus, eu começo a proteger isso, e protejo isso até de mim mesmo, tá? Quero falar de prática aqui. Se você separa algo para Deus da tua vida, e você protege isso até de você mesmo, não tem como isso não desenvolver em você o fruto do Espírito. Você vai começar a crescer na fé, você vai começar a amadurecer na fé, e quanto mais você entrar nisso dentro do coração dele, nas práticas espirituais, mais a luta do Espírito contra a carne vai começar a ser vencida. Por isso Paulo fala aos Gálatas: a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se andais no Espírito, não estás mais debaixo da lei. Que lei? Lei do pecado e lei da morte.
Andou no Espírito, as obras da carne, a concupiscência da carne, os desejos da carne vão começar a ser vencidos. Parou de andar no Espírito, o carnegão começa a voltar. É contínuo, não é se encher do Espírito uma vezinha, não é andar no Espírito de vez em quandinho, é desenvolver rotina espiritual e proteger a rotina espiritual como o bem mais precioso que tem. Acidentou, vai ficar difícil. 2, 3 meses ali, acessou pornografia, secou, drenou tudo, ficou mais seco que zóio de coruja. Ao invés de se arrepender e manter a rotina espiritual, não. Para o culto, para a oração, para a leitura da palavra, para tudo. E aí vira uma bagaça velha. Mas você fala com esse, não, eu não estou assim porque eu acessei pornografia. Eu estou assim porque a visão da igreja não é mais a mesma. Eu estou assim porque é o culto. Eu estou assim porque eu tenho que trabalhar no outro dia e 10 horas da noite. Mas eu ficava lá. Até as 8 da manhã. Ia trabalhar às 7h30. Ficava lá no lá no bailão do Juca. Não se assustemos. Ficava lá. Buraco do porco. Onde mais que tu ia? Tiradão, eu ia pro Tira. Alguém aqui foi pro Tira, irmão? Não fala. Eu pro Tira. Tira era domingo à noite. 10 da noite. Sou feliz. Não era das 8 às 10. Começava às 10 o Tira. E todo mundo ia. Era revoada aqui pelo São João. Turma da ginga, turma do drogão, a turma de tudo que era turma. Tu tá rindo porque tu foi, né? Essa irmã do coque. Essa irmã do coque. Não, pastor, eu não ia no Juca. Tá, tu ia no Deda. Porque tem gente que trabalhou no Deda Kit, viu lá? Não, mas tinha uma raça, não. Dallas. Era o desmanche. Aquilo que o diabo não destruiu até o domingo à noite, o Dallas destruía. Não, eu era burguesinho, eu ia no Baturité. Mototáxi. Desci uma quadra antes. Tu não tinha dinheiro nem pro táxi, seu feliz. Mas você pensa que a culpa é da igreja, que você está fraco. Eu tenho que trazer luz sobre você hoje, amém? Mantenha a rotina, mesmo quando acidentes acontecerem. Se você aprender isso aqui, eu ganhei a noite. Eu vou encerrar. Amém? O segredo é manter a rotina. Não fuja da adoração. Mesmo quando você foi atropelado por um caminhão, continua, fica lá, mastigando capim. Você está com vontade de comer carne, mas vai ter que comer capim, pasto verdejante, que nem tá, talvez tenha alguém agora mesmo aqui. Você comeu carne o final de semana todo, e agora eu estou dando pasto verdejante, você está por dentro querendo meu couro. Vem domingo que vem de novo, vai ter pasto verdejante para você. Daqui um pouquinho a nova natureza vai começar a falar mais alto de novo. Você vai começar a gostar de novo das coisas do céu. Você vai começar a ter prazer na lei de Deus de novo. Fica firme. Aleluia. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Fruto interior. Para encerrar, versículo 10. Tá bom 10 versículos hoje. Meu Deus, vocês me amam, né, irmão? Vocês amam Jesus também, né? Graças a Deus. Eu estou precisando mais de amor do que Jesus. O amor é mais importante do que está precisando. Quem menos merece, mais precisa, irmão. Não, vamos lá. Vamos explicar isso. Fruto interior, aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Então aquele que pratica a justiça procede. Isso é algo interior, dentro de mim. Não adianta eu dizer para você, eu sou um cara que ama Jesus. Eu estou falando aqui, talvez até eu emocione você com isso. Talvez até minha paixão por Jesus de alguma maneira pode influenciar você. Mas eu vou me destruir agora. Não é isso que atesta que a justiça de Deus está agindo em mim. É como eu trato o meu irmão. Olha lá. Nem aquele que não ama seu irmão. A justiça de Deus, o fruto exterior, é como eu trato você e como você me trata. Aí o fruto está manifestando no exterior. E diga aí para o irmão, o pastor é teu irmão também. Falar mal do pastor dá azar. Como é que é? Vai morrer comida de bicho. Misericórdia, irmão. Amém? Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é essa: que amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno. Maligno aqui está com letra maiúscula. É o cão, pé de grelha, escurubiru, Satanás, Satangos, Exu, Xangô. E assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Fruto exterior. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Jesus já falou isso, Mateus capítulo 5. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor. Eu queria encerrar no 16 por causa disso. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. João capítulo 3, versículo 16, abre lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 3,16. Nisso conhecemos que recebemos o amor. Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. É cristocidência. João 3,16. 1 João 3,16. Você nunca vai esquecer. É a obra de Deus em mim e a obra de Deus através de mim.